Hoje eu vou contar o meu testemunho de quando eu estava dormindo e uma outra pessoa de um outro país invadiu o meu sono. Sim, exatamente isso. Eu não sei se você já aconteceu isso com você em algum momento, mas eu vou contar o meu testemunho, a minha história hoje para vocês. Eu estava dormindo e o meu sonho aconteceu numa cidade vizinha aqui e tinha acabado a luz nessa cidade. E eu entrei numa loja, a loja era minha. Sabe aquelas pessoas que quando antes de inaugurar a loja, elas começam a organizar as coisas na prateleira, ver a lista se tá tudo ok. Eu estava fazendo isso. Era de noite, estava sem luz e eu estava com algumas lamparinas para me enxergar os produtos. E é aquilo que Salomão fala, normal sonho, é a multidão de vaidade daquilo que você viveu, é o seu sonho. Muitas das vezes é aquilo que você viveu, aquilo que você viu, é um filme, é uma série, enfim. Vai entrando na sua mente, vai embaralhando uma coisa com a outra. É aqueles famosos sonhos sem pé e sem cabeça. E aí tá tudo bem, um sonho normal, aquilo que talvez eu já vivi, que eu já olhei e tal. Acabou a luz na cidade da roça, coisa mais normal. E aí, eu estava dentro dessa loja, organizando as coisas na prateleira, organizando. Para abrir essa loja. E era de utilidades, era uma loja normal, assim. De repente, com aquele clima meio de luz, sem luz, com algumas lamparinas, umas luzes amarelas, entrou um homem, magro, alto, moreno, e ele tava com uma bíblia na mão. E quando ele entrou, eu olhei assim, ele entrou, tipo, a loja ainda não estava aberta, né? Eu estava organizando as coisas e tal, eu olhei assim. E ele começou a falar em outras línguas, uma língua que eu não conheço. Não conheço. Não estava compreendendo o que ele estava falando. Ele estava falando, apontando para mim, falando, e eu não entendia o que ele estava falando, era uma outra língua. E aí, depois disso, eu comecei a rir, tipo assim, não tô entendendo. E eu rindo assim, entendendo. De repente, atrás de mim abriu uma porta. Nisso que a porta abriu, algo me puxou. Um rodomoinho me puxou pra trás. Por isso que eu digo, era um sonho normal, tudo normal. De repente, entra numa coisa diferente no sonho. Eu acho isso muito interessante, né? As coisas de Deus. E nisso que esse rodomoinho, ele era colorido, assim, colorido não. Ele era rosa e violeta. Ele tinha essas duas cores predominantes. Um pouco de branco, sim, mas ele tinha muito rosa e violeta. Sabe, quando você desce um tobogã, você desce assim, né? Um tobogã. Era como se eu estivesse descendo o tobogã, mas de costa. Chegava a dar até um frio na barriga, sabe? Você descendo de costa, né? No tobogã, era como se fosse isso. E aquilo era muito. E eu conseguia ver o homem ainda. E a imagem, ela ia afunilando, assim, afunilando. Eu conseguia ver ele em pé, ainda falando, com a Bíblia na mão, falando pra mim, apontando pra mim. Eu já descendo. E eu descendo assim de costa nesse rodomoinho violeta, roxo, rosa, umas cores assim. E não tinha nada, só tinha esse rodomoinho. Quando eu virei pro lado assim, eu virei o rosto pro lado, eu descendo ainda, parecia que era câmera lenta. Eu descendo esse rodomoinho câmera lenta. Quando eu virei pro lado, uma imagem, abriu-se dentro do rodomoinho. Eu consegui ver, ali mostrou algo, alguém que eu conheço, né? Próximo a mim. E ali eu escutei, parecia que era o Espírito Santo ou um anjo, eu não sei. E aquele homem já tinha sumido. Falando sobre aquela visão. Interpretando mesmo aquela visão. Eu vi uma visão que se abriu no rodomoinho e a voz veio falando, interpretando o que eu estava vendo. E por que que eu digo que esse sonho específico, ele foi um sonho realmente espiritual? Por duas coisas. Quero que você guarde bem. A primeira coisa é que sempre vai aparecer essas cores quando o sonho é espiritual. Eu já tive dois sonhos assim, e nesses dois sonhos ficou roxo, rosa, essas cores ficou. Parece que perde-se o cenário e essa cor invade o cenário. Rosa e o roxo invade o cenário todo, preenche todo o cenário.
E essa é a primeira coisa, cor roxa, rosa, mas pode ser outra cor com você, mas ela preenche tudo o cenário. Porque se a gente parar pra pensar, o arco-íris é colorido. Se a gente lê o Apocalipse, tem tantas cores, pedras preciosas de várias cores. O céu é colorido, cheio de cores, cores vivas. E aí, se a gente pensar por esse lado. E a segunda coisa que realmente eu vi, eu sei que é um sonho assim espiritual, ele é diferente, porque a gente sonha muito coisas normais da vida do dia a dia e tal, coisas que a gente viveu, misturado com coisas recentes, misturado com coisas passadas. É uma mistura, né? Vai misturando uma coisa com a outra. Coisa que a gente até ouviu, vai misturando. Mas como é que eu sei que o sonho espiritual é porque primeiro tem essas cores, rosa, roxo, violeta, é uma cor predominante, colorido, pode ser que para você sejam outras cores, tudo bem, mas para mim parece nessas cores rosa e roxo. Se para você aparece também, escreve aqui nos comentários. Mas a segunda coisa muito importante é que aquilo vai realizar. É que aquilo realmente, aquela visão, aquele sonho vai se realizar depois. E depois daquela visão que eu vi, ela aconteceu. Ela aconteceu de fato, aquela visão que eu vi. Por isso que eu sabia que realmente era um sonho espiritual. A gente só vai saber quando a visão, o sonho se concretiza. Você consegue ver na matéria. Os profetas do Antigo Testamento, se aquilo que eles falassem não acontecer, eles eram mortos. Ignora as maritacas gritando que aqui é roça. Se os profetas eles falassem algo e não acontecesse, eles eram mortos. Independente se fosse homem ou mulher. Débora, ela foi e falou, é pra ir pra guerra. Aí o rei falou assim, tá, então se é pra ir pra guerra, você vai junto comigo lá na frente. Eles eram colocados à prova, sempre colocados à prova, se aquela revelação iria se cumprir. E esse sonho era pra mim. Os dois sonhos que eu tive sempre pra mim. Então eu iria provar e testar se realmente era um sonho espiritual. E o segundo outro sonho, eu vou falar ele em outro momento, eu posso contar ele, né? Mas não nesse vídeo. Ele também tinha cor roxa, rosa, violeta. E realmente ele aconteceu também. Preencheu todo o cenário essa cor. Tudo sumiu, só ficou essa cor. E os personagens ficam ali, uma voz fica ali conduzindo. Só 2 vezes que eu tive esse sonho. Eu não tive mais esse sonho outras vezes. Mas isso realmente foi assim impressionante pra mim. E foi pra mim. Então eu pude colocar a prova, eu pude testar se realmente era um sonho espiritual ou não, era coisa da minha cabeça, ou era um sonho. Mas eu pude ver que depois aquilo aconteceu. Não demorou muito, aconteceu aquilo que eu tinha sonhado. E realmente, eu acredito que aquele homem, ele tenha sido de outro país. Porque eu já ouvi muita gente falar sobre pessoas que entram no sonho, pessoas que já entraram no sonho de alguém. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. E ele falava uma língua diferente. Não sei qual que era. Eu nunca sonhei assim. Já tem uma coisa que eu sonhei assim, parecia que eu estava entrando numa casa de pessoas da Índia e tinha uma menina enferma e eu orei por ela, mas eles falavam tudo diferente, eu não entendia nada. Mas eu não posso afirmar com certeza, ó, eu entrei no sonho de alguém, não. Pode ter sido um filme, uma série, alguma coisa que eu ouvi e realmente eu sonhei com aquilo. Mas não posso dizer que se eu entrei no sonho de alguém ou não. Mas fique essa incógnita, será que esse homem entrou no meu sonho pra trazer aquela revelação? Porque só depois que ele entrou, essa porta se abriu. Só depois que ele entrou e falou é que a porta se abriu. Será que realmente ele estava ali cumprindo algo que ele precisaria cumprir, ou talvez não é um homem de um outro país. Porque, não sei se você sabe, na Bíblia, muitos anjos, eles ficavam como pessoas, ser humano. Eles tinham também a aparência de ser humanos. Anjos que tinham a aparência de ser humanos. E isso é a coisa também mais normal que tem. Então fica essa incógnita. E eu queria saber também a sua história.
Se você também já passou por isso, um sonho assim, conta aqui nos comentários pra gente ler.